A seguir, ponto a ponto. Apoio Unifacisa. Alô, amigos, um abraço a todos. Desde o mês de novembro que o governo faz reuniões para tratar do assunto preços dos alimentos. Foram vários encontros até agora sem nenhum resultado positivo. E passado o carnaval, o vice-presidente Geraldo Alckmin tem outro encontro com empresários e com um dos principais auxiliares do novo presidente americano, Donald Trump. Será que dessa vez vai? Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. Tem cabeça pensante no globo terrestre. A empresa Bosch está anunciando que desenvolveu o motor Flex, que vai funcionar com óleo diesel e também com etanol. O novo motor ainda passa por testes de avaliação e deverá ser utilizado principalmente nas máquinas agrícolas, que são grandes consumidoras de diesel no Brasil. E a nossa entrevista da semana é com o empresário José Arthur Melo de Almeida, o Arthur Bolinha. Arthur é também o atual presidente do 13 Futebol Clube, time que está nas semifinais do Campeonato Paraibano, enfrentando o Botafogo de João Pessoa em 2 jogos, um já nesse final de semana. Os negócios, o esporte e a política, na nossa conversa da semana. Bolinha, seja bem-vindo ao programa. Tudo bem? É uma satisfação poder estar aqui novamente com você, amigo. É sempre bom recebê-lo por aqui. Obrigado. Você está mais novo. O que está acontecendo? Aperrei. É o Galo. Aperrei. É o Galo que está lhe dando essa disposição e essa vitalidade. Como é que está sendo essa passagem pela presidência do 13, Arthur? Paulo, é uma experiência absolutamente nova, né? Eu não passava nem pela minha cabeça assumir a direção do 13, a presidência, mas tem coisas que talvez seja no desígnio de Deus, terminou circunstancialmente, né, surgindo a necessidade, também por sua vez a oportunidade, né, a gente colocou o nosso nome à disposição, inicialmente como vice. Sim. Posteriormente teve a renúncia de Olavo, a gente assumiu a presidência, e estamos aí tocando um barco, né? Um momento muito importante da história do 13, que é exatamente no seu centenário. Centenário, então, estamos aí trabalhando para ver o que é que a gente consegue alcançar de objetivo. E você conseguiu aí fazer um acordo de amortização de dívida, foi isso? Na verdade, não é acordo. A gente entrou com uma ação de recuperação judicial. O 13, os clubes, de um modo geral, no Brasil, né, que trabalham sobre modelo de associativismo, né, associação, eles sempre foram geridos de forma muito improvisada, né? Improvisada, às vezes pensando exclusivamente dentro de campo, no resultado do futebol, que obviamente é importante. Mas, muitas vezes, ao longo... E aí, isso não é uma questão exclusiva do 13, aconteceu em vários clubes. Se deixando essa questão administrativa, financeira, organizacional, sempre de lado, depois, né? Ao invés de contratar, por exemplo, escritório de advogado, precisa contratar um jogador mais caro. E a falta desse escritório de advogado de poder cobrir o dia a dia e proteger a instituição fazia com que amanhã você não tivesse dinheiro mais nem para contratar jogador mais caro, porque você perde todo o recurso. Pagar, talvez, e muito menos para pagar. Né? Então, isso foi sucedendo, né? Então, quando a gente assumiu o 13, a primeira contratação que eu fiz, inclusive, foi o escritório de advogado, para poder saber o tamanho do problema que a gente estava entrando. E o problema era absolutamente enorme. Era não, né? Aí, eu tenho formação em Direito também, ajuda. Né? E aí eu, depois da primeira temporada, inclusive quando a gente tem sido campeão, eu estava trabalhando sob a perspectiva de, não, vou ignorar o passado e vou trabalhar do meu presente. Mas chega uma hora que fica insustentável. O passado vem à tona. Quando a gente foi campeão, eu disse, pronto, o passado vai vir à tona agora. Porque como a gente tem perspectiva de receitas, de cotas, coisa que em 2023 nós não tínhamos... vem os cobradores. Vai vir tudo. E viria realmente. E aí eu me antecipei, me reuni o pessoal da direção, chamei o jurídico e disse, só tem uma solução para o 13 agora, para a gente poder ter possibilidade de disputar alguma coisa em 2024. A gente nos antecipar no movimento e a gente pediu uma recuperação judicial. Porque com a recuperação judicial a gente vai suspender os processos de execução, né, vai conseguir, de certa forma, poder lidar com recursos provenientes das cotas, para a gente poder fazer algum planejamento.
e com isso a gente poder fazer frente ao ano de calendário cheio que a gente tinha. Porque 2023 a gente apenas disputava o estadual, muito tranquilo. Mas no caso de 2024, não, a gente disputava estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e no segundo semestre a Série D, que é ainda, apesar de ter melhorado, que a CBF passou a dar alguma cota, mas ainda é uma competição deficitária. Como também é o estadual, é deficitário. Né? Copa do Brasil, Copa do Nordeste não, mas estadual e a Série D são duas competições deficitárias. Então, como é que você ia fazer frente a essas competições com recursos bloqueados? E aí a gente conseguiu entrar com a ação de recuperação judicial, foi deferido, né? Os processos foram sobrepostos, grande parte. No Brasil, infelizmente, muitas vezes não tem, por parte de alguns magistrados, respeito em relação ao que a própria lei determina. E ainda houve bloqueios por parte de outros juízes que não respeitaram a RJ. Inclusive, tem recurso ainda de 13 presos em função dessas decisões, que a gente até agravou e está aí para ver o que é que resolve. Mas o fato é que, mesmo assim, a gente conseguiu... Deu uma aliviada, né? Deu uma aliviada, a pressão não deu. Porém, né, quando a gente consolidou mais ou menos a dívida que se tinha, isso trabalhista, né? Você veja, ultrapassa a casa de mais ou menos 35 milhões de reais. Não é fácil. Eu imaginava, Paulo, que chegaria aos 14, 15. 35 milhões de reais. Quer dizer, só o serviço, se a gente não tivesse entrado com a RJ, porque quando você entra com a RJ, você para a correção. Só o serviço dessa dívida, do jeito que estava antes, isso implicaria ao 13 algo em torno de 350 mil reais mês de correção. Olha só. É insustentável. Impagável, né? Quer dizer, se a gente não entra com essa medida, como eu disse já em outra oportunidade, eu acho que com 4, 5 anos o 13 estava completamente inviável, inclusive numa possibilidade de um eventual SAF. Porque quando os investidores vissem o tamanho da dívida... Ninguém queria assumir, não, né? Ninguém jamais teria. Porque você tem que colocar... A SAF, ela não vem movida por sentimento. Claro. Ela vem movida por resultado. Sem dúvida. Inclusive financeiro. Ela mira para poder ter resultado esportivo, mas com objetivo financeiro. Sem dúvida. A gente que é torcedor... A gente mira com o objetivo de conquista, visão, de você gostar, de dizer seu time conquistou, é bom, bacana. É um prazer, emoção, né? Perfeito. A paixão. É passional, perfeitamente. Então, a SAF não, ela tem uma relação, ela investe no esportivo, mas com objetivo financeiro. Ela ia se desestimular a investir no esportivo, já que o financeiro dificilmente conseguiria ser alcançado fácil o tamanho da dívida. E aí a gente entrou com a RJ, estamos abrindo negociações com os credores, em cima de uma proposta que a gente se prontificou a tentar honrar, com deságio, né? E, inclusive, a semana passada a gente colocou uma nota chamando todos os credores que têm até 70 mil de crédito para poder se apresentar, para a gente apresentar qual a nossa proposta a eles, para ver se eles aceitam ou não. Porque a Assembleia, tudo indica, a Assembleia Geral dos Credores deverá ser feita agora em maio. Sim. E a partir de maio, uma vez definido, aí você consegue dimensionar qual o tamanho da dívida que o 13 realmente vai ficar e como é que vai ser o escalonamento dela. Quais são as fontes de renda do Galo hoje? Basicamente, hoje a fonte de renda do 13, a gente saiu da Timania, né? Não tem mais aquela cota, porque não? Pelo ranking. O 13 ficou 2021 e 2022 sem competição nacional. Aí caiu em 2022 e 2023 sem competição nacional. Então o 13 despencou no ranking nacional. E a Timania, você... com a mudança que houve na legislação no governo passado, você pega só os 80 melhores ranqueados que faziam parte. Né? Então, o 13 saiu da Timania, então essa receita o 13 praticamente não dispõe mais. Que era interessante, né? Não, ajudou demais em algum momento. Aí você tem verba pública. O ano passado nós não tivemos qualquer resultado. Esse ano a gente conseguiu, né, o apoio da prefeitura. Eles têm as certidões, tudo, a essa altura tem, né? Consegue. Conseguimos também aprovar o projeto junto ao Detran, em função das certidões, mas esse recurso, tanto do Detran quanto da prefeitura, a gente ainda não recebeu. Ainda, então, a única fonte de receita que o 13 tem, basicamente, é fruto de sua torcida. Agora, como é mexer com as paixões dos outros? Porque a gente sabe que você sempre foi um torcedor do 13, viajava, prestigiava, ajudava
financeiramente quando possível, tudo. Agora, como é estar dirigindo e mexer com as paixões e as emoções dos outros que querem aquilo que todo torcedor quer? Você tem que ter muito equilíbrio, você tem que ter muito foco, você tem que estar muito centrado naquilo que você vai fazer. Porque se você não tiver muito focado, você desiste. E ainda tem os maldosos que, por trás, às vezes atrapalham, né? Atrapalham. Então, assim, outra coisa, a regra é perder, né? Você, vamos lá, campeonato estadual. Você começa um campeonato com 10 times. Apenas um será campeão. Então, você tem 90% de chance de perder. É verdade. A sua relação com a torcida é boa? É boa. Eu procuro sempre ter uma relação muito transparente, né? Obviamente, às vezes alguém distorce. Por exemplo, eu participei de um podcast, acho que é um mês atrás, falando sobre o time centenário e tal. Eu digo, olha, o time centenário é importante. É um ano muito importante em sua simbologia, mas a gente só pode fazer alguma coisa com base naquilo que a gente tem como previsão de receita. E, infelizmente, até o presente momento, né, o que a gente tinha tido de perspectiva de receita, que é o programa Sócio Torcedor, estava muito pequeno. Então, a gente não pode fazer loucura. Não, contrato que a torcida vai, se a bola entrar. Porque o fato de você contratar não quer dizer que a bola vai entrar. Não. E outra coisa, se não entrar a bola que você está dizendo, no outro jogo não vai quase ninguém, né? Perfeitamente. Então, isso gera muita dificuldade. E aí eu disse que a responsabilidade de um clube existir ou não é apenas do seu diretor, do seu presidente. Ele também faz parte, mas é, acima de tudo, da sua torcida. Eu estava semana passada na Argentina, quando o Boca Juniors foi eliminado. O Boca Juniors não tem calendário esse ano mais. Internacional, nem sul-americana. Foi eliminado numa quarta, salvo engano, não estou lembrado. 3 dias depois, Boca Juniors foi jogar, a La Bombonera não cabia. O Santa Cruz foi eliminado contra o 13. Uma semana, 20 mil pagantes. Uma semana após, tinha 27 mil pagantes no jogo do Santa Cruz. Então, assim, essas torcidas, elas conseguem compreender a importância do seu papel nesse processo de fortalecimento. Porque se você só prestigiar se estiver ganhando, o que é que vai acontecer? Quando o time mais precisar... Não tem ajuda. Aí não tem ajuda, aí você sucumbe o time. Por isso eu digo, a responsabilidade de quem gosta do time. Eu sou presidente do 13, Paulo, porque eu sabia que o 13, naquele momento que eu assumi, não teria ninguém para assumir. E não tinha mesmo, não. Tinha vindo de 3 renúncias, 4 renúncias seguidas. Contando com a própria renúncia de Olavo. 4 renúncias seguidas. 3 tinha vindo. Não teria ninguém. E aí veio a memória afetiva do meu pai. Pois é. Porque, assim, meu pai morreu, eu tinha 20 anos apenas. Então, eu convivi muito pouco tempo com meu pai. Mas o melhor momento que eu me recordo de relação com meu pai sempre está relacionado a alguma coisa ao 13, a momento com o 13. Então, isso, digo, não vou deixar isso acabar, não. Ou deixar isso se comprometer mais ainda do que já estava. Então, assim, eu agi como torcedor naquele momento. Então, eu agi, meu papel como torcedor eu fiz. Então, a gente precisa dessa responsabilidade. E eu acho que o torcedor daqui precisa entender e compreender isso, que a nossa responsabilidade é muito grande em manter nossas instituições 13, por sua vez também o Campinense. Sem dúvida. Porque se o torcedor fizer seu papel sempre, né, independente do time estar ganhando ou não, o fato dele estar perdendo, se o torcedor prestigiar, no segundo momento ele vai ganhar. Muito bem. Encerramos assim o primeiro bloco da entrevista de hoje com o empresário José Arthur Melo de Almeida, Arthur Bolinha, presidente do 13. No segundo bloco, o empresário e também o político aqui no Ponto a Ponto. Não sai daí. Enquanto o mundo gira, a notícia chega primeiro aqui para deixar você bem informado. Camisa 10, o blog do Paulo Roberto. Acesse www.camisa10.net.br. Quer saber como a pós-Unifacisa vai transformar a sua carreira? Atualize seus conhecimentos, descubra novos caminhos e oportunidades.
Aprenda com os melhores. Aprenda com quem faz. Coloque seu conhecimento em prática com estratégias avançadas que fazem a diferença. Viva a potência de um ecossistema de conexões e oportunidades. Unifacisa. Transforme sua carreira. Lidere o futuro. A maioria dos analistas políticos do país entende que a nova ministra das Relações Institucionais do governo Lula pode atrapalhar mais do que ajudar. É que o estilo Gleice Hoffmann de travar embates com adversários é conhecido de todos e ninguém se transforma da noite para o dia. Lula deve ter pensado nisso, refletido sobre isso, antes de anunciar a nova ministra que vai articular a política dentro do Palácio do Planalto. E é sobre política que a gente inicia esse segundo bloco com Arthur Bolinha. Arthur, a política até agora, essas disputas, essa convivência partidária, digamos assim, essas reuniões, assembleias com os políticos, mudaram sua visão sobre o mundo, o universo da política ou não? Não, na verdade não. A política é reflexo da sociedade. Bom, o ambiente político de um lugar é reflexo da sociedade. Os valores que a classe política carrega consigo é reflexo da sociedade. Levou de sua casa, de sua educação? É necessariamente. A maior inverdade do mundo é você chegar e dizer que o político ou a política corrompe. Não. Aquela pessoa já era corrompido, ele apenas tem a oportunidade de se revelar. Já tinha aquela visão, né? Ele guardava aquilo consigo. Tanto que as câmaras, o próprio Congresso, Câmara e Senado, as assembleias estaduais são reflexos da sociedade, né? Direto. Eu estava num evento em Vitória do Espírito Santo, na época, que quem estava, um dos palestrantes, era o prefeito de Vitória da época, Luciano. Tinha feito até uma excelente gestão lá. E ele falando sobre essa crise de representatividade e tal. E ele disse uma coisa que fez refletir lá e todo mundo ficou calado. Ele disse, olha, eu vejo as pessoas criticarem a Câmara, o Congresso, papapá, beleza. Mas vamos fazer um exercício de hipótese aqui. Vamos considerar que a gente caçasse de uma vez só todo mundo que está aí. Todos os 513 deputados e os 81 senadores. E o critério fosse sorteio da sociedade. Será que o que seria sorteado seria diferente do que lá está? Todo mundo parou e refletiu. Disse. Então, assim, para uma sociedade cobrar uma melhor representação política, ela primeiro precisa mudar. Ela se transformar aqui antes. Ela precisa. Então, o cara não pode vender seu voto. O cara não pode estar trocando seu voto por favor. Querer levar vantagem em tudo. Né? Então, assim, enquanto ele agir assim, ele vai ter essa representação. Para onde ele for, vai ser aquilo. Não tem jeito, porque ele vai escolher as pessoas que praticam o que ele acha. Porque, como eu digo, eu fui candidato mais de uma vez, eu sempre disse nas minhas campanhas, digo, olha, como é que você quer cobrar de um candidato eleito um comportamento de honestidade, de probidade, se na campanha ele era um criminoso? Porque quem compra voto praticou crime. Aí, quer dizer, o cara é criminoso na campanha, aí foi eleito, aí vai vestir um terno de honestidade? Se transforma. Não vai, meu amigo. Então, assim, enquanto a sociedade, de um modo geral, continuar escolhendo as pessoas pelos favores diretos que as pessoas fazem, né, corrompendo-se, porque é uma corrupção passiva, mas tá certo? Você vai estar retroalimentando essa representação. Infelizmente, né, aqui no Nordeste, talvez seja mais latente isso, porque há uma questão cultural muito forte. E quanto menor as cidades, mais isso é presente, o que é pior. Né? Então, assim, você veja na região sul, principalmente, você tem muita gente que é eleita hoje com a rede social, Paulo. Defendendo ideias. Quer dizer... O que não ocorre por aqui, né? Difícil demais. Porque aqui tem que ser a base do assistencialismo, a base do favor, o eleitor já chega para tá dando o quê? Tá dando o quê? E quando você não dá, ele fica com raiva, porque ele não compreende que você está querendo fazer algo diferente. Virou algo cultural, né? Mas isso tem sido muito ruim para a nossa região, né? É verdade. Agora, Arthur, e essa situação pela qual nós estamos passando? Uma polarização extrema, entendeu? E fica esse fla-flu, como se diz. Eu não acho que seja polarização extrema. Eu acho que são visões de mundo diferentes e que isso não acontece no Brasil, isso é uma questão de mundo. Porque os valores hoje são mais bem definidos, antes não.
Vamos lá. Você tem a esquerda que defende de forma permanente o aborto. Você tem o conservador que defende a vida. Sim. Você tem, de um lado, a esquerda defendendo a liberação das drogas. Do outro lado, o endurecimento, a política de... Você tem, de um lado, a esquerda defendendo a banalização do crime, a romantização do criminoso. Você, do outro lado, tem a direita defendendo a lei. Então, são visões de mundo diferentes. Então, não é uma questão de polarização e que essa polarização vai se acabar com a saída de Bolsonaro ou de Lula do Senado, não. Porque não vai, a visão se mantém, né? É porque é uma visão de mundo completamente oposta. E que isso ficou muito evidente. Por quê? Porque a esquerda do passado, ela não existe mais. A esquerda do passado, que tinha como pauta praticamente a defesa do trabalhador, abandonou isso e assumiu uma agenda woke. E essa agenda woke, ela perverteu, ou tenta perverter completamente os valores que a sociedade foi constituída. Quando eu digo a sociedade, eu falo a sociedade judaica cristã, que fundamentou os nossos valores. Agora o mundo está dando uma resposta a isso, né? A gente está vendo aí. Os Estados Unidos, a Alemanha agora, porque está levando o mundo a quê, rapaz? A gente vê cada cena assim, patética. Argentina, né? Perfeitamente. Eu não estou nem adentrando na questão econômica, viu? Eu estou falando por questão de costume. Por isso, essa visão de mundo, ela transcende muito o cara achar que essa polarização ela foi trazida no Brasil por Bolsonaro, por exemplo. Não. Bolsonaro é apenas reflexo dessa visão de mundo que existia. Ele apenas deu vida, ele deu vazão, ele se transformou ele foi epicentro de todas as pessoas que não viam em ninguém um representante que tivesse coragem de assumir esse enfrentamento. Porque até Bolsonaro surgir, né, a pessoa que pensava de forma mais conservadora estava absolutamente acuada. Ele não tinha coragem de dizer, porque a esquerda estava avançando de forma exponencial. Quando Bolsonaro surgiu, começou a dar equilibrada ali. Hoje o que eu percebo, eu tenho percebido em pessoas que há 4 anos atrás tinham uma visão de mundo mais à esquerda, essas pessoas começam a mudar, porque começa a perceberam que, né? Começa a água a bater. É verdade. Chegar na sua porta. Por quê? Começa a ter filhos que começam a se envolver com droga, começa a ser vítima da violência. Ideias meio malucas, né? Perfeitamente. Então, essas pessoas começam a refletir, isso não é o mundo que eu quero para mim, não, nem para minha família. Agora, se a gente falar em personagens, tirando Lula e Bolsonaro, tem surgido personagens assim, de um lado ou do outro, que podem assumir esse comando do país? Rapaz, veja só, a direita ela tem alguns expoentes. Bolsonaro ele conseguiu, porque é uma característica dele, ele não é um cara centralizador, ele conseguiu formar algumas lideranças ao longo desse mandato dele. Você vê Rogério Marinho, você vê o próprio Tarcísio, você vê Nicolas, você tem Tereza Cristina, você tem alguns nomes que foram formados no governo, e Paulo Guedes, que inclusive está tentando ver se Paulo Guedes é candidato a senador por Minas Gerais, exime o senador se for candidato e, por sua vez, foi eleito. Então, assim, você tem alguns nomes que ele conseguiu... Já do outro lado parece que tem dificuldade, né? A esquerda ela sempre foi refém de Lula, né? Então, Lula foi candidato a primeira vez em 89 e a esquerda até hoje só tem Lula. Se Lula não puder ser candidato... Você vê quando Haddad foi candidato, né? E Haddad não se reelegeu prefeito de São Paulo, né? Teve isso também? Não tem. Esse resultado eleitoral dessa última eleição municipal foi uma tragédia eleitoral para a esquerda, né? E os números recentes aí das pesquisas também estão mostrando que... Né? Porque chegou exatamente na realidade daquela base de sustentação política, porque exatamente a perda de poder aquisitivo a partir da inflação, né? O que estava qualquer pessoa que entende minimamente a economia, eu me recordo, eu participei aqui no Ideia Livre, no final de 2023, escute bem, no final de 2023, eu entrevistando... Que era o primeiro ano desse governo Lula, né? Eu entrevistando, não sendo entrevistado, eu participando da entrevista com o Felipe Gadelha. Sim. Ele era o entrevistado. E à época, eu disse a Felipe, né, num questionamento, contraponto que eu tinha feito a ele, disse, Felipe, o mercado está sendo muito benevolente ainda com o governo, porque ele quer que o governo dê certo, mas o governo já está fazendo tudo o que você possa imaginar para dar errado. Em 2024, essa conta começa a chegar. Chegou. Porque não tem mistério. Se você não tiver controle de gasto público, a inflação vem. Não tem como. Não tem jeito. E não se controla a inflação com ações pontuais, não, Paulo. É como você querer
controlar uma febre, porque a febre ela vem ou de uma infecção ocasionado por ou de uma alguma coisa, virose. Se você não atacar a causa, não é quanto tempo que você vai melhorar da febre, não. Você vai até reduzir momentaneamente, mas depois, se a infecção permanecer, ela vem mais forte, até chegar a matar o paciente. Então, verdade. você tem que atacar a causa. E a causa da inflação é o descontrole de gasto público. Agora, a economia tem derrubado governos, tem debelado figuras que eram favoritas, como o caso de Kamala Harris, lá nos Estados Unidos, e aqui parece que se pronuncia como não sendo diferente. O empresário está sentindo isso, vê o reflexo disso no seu negócio também? Tá? Não, por exemplo, o varejo, eu digo assim, o varejo é reflexo do ambiente econômico, né? Se você tem uma circunstância econômica boa, o varejo roda. Se você não tem... Então, com o aumento de preço em tudo, não é brincadeira, não. Eu estava vendo hoje uma postagem bem rápido. O cara simulou como se fosse um encontro de duas gangues para vender droga. Aí o cara abre os tabletes assim, quando abre, a droga, na verdade, era café. Aí o cara, se o pagamento não dá, o cara abriu a mala, era uma mala cheia de ovos. Ou seja, olha o preço do ovo, olha o preço do café, para não ir longe. Né? Então isso afeta diretamente o poder aquisitivo das pessoas. A dona Maria e o seu José, do bairro pobre, de qualquer cidade do norte, percebeu isso aí, Percebe, né? Sentiu. No bolso, não tem jeito. Não tem como, E aí, meu amigo, não tem governo que subsidie isso. E esse tipo de reunião que a Alckmin agora está fazendo aí com os americanos, isso leva a alguma coisa? Isso é chover no molhado, Paulo. A causa chama-se falta de controle de gasto. E parece que o governo não fala nada sobre isso, né? Pelo contrário, ele aumenta a aposta, porque ele acha que vai aquecer a economia, essa economia aquecida, com gasto público. Esse gasto público faz com que a economia cresça no início artificialmente, mas, como consequência, você tem uma explosão no aumento dos preços. E aí, resultado, você ganha, mas não leva. O problema não é o ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda, na verdade, ele não tem autonomia, né? O que ele tentou fazer, ele é muito fraco, ele não tem a menor competência para estar ali, não tem conhecimento econômico para estar ali. Ele próprio já disse isso. Os valores que ele pensa, a visão de mundo econômico que ele tem, não atende o que hoje se faz necessário. Porém, para que você possa ter alguma coisa sustentável, é receita de bolo. Uma família, uma empresa, uma pessoa física, para poder ter tranquilidade, ele precisa ganhar X, ele precisa estar dentro do seu padrão, gastando menos do que ganha. Se essa pessoa gastar mais do que ganha, vai ter descontrole. Vai desequilibrar Como total. é que vai ficar a vida dessa pessoa? Totalmente atribulada. É a realidade da economia do país. A reforma tributária não muda para melhor, não? Paulo, essa reforma tributária, na verdade, ela foi aprovada às escuras, não houve uma discussão mais séria. O que me preocupa dessa reforma é o tamanho do aumento. Poderemos ter a maior alíquota do mundo, né? Tudo indica que nós teremos 28%. 28%. Então, você tem ideia, hoje, considerando os impostos federais, os impostos estaduais, crédito, débito, essa coisa toda, a gente estava fazendo uma conta recente, o consumidor ele paga em torno de 21%, 21,5% de imposto. Né? Crédito, débito, aquela coisa toda, aquela dificuldade toda. Tudo indica que vai para 28%. Olha só. Isso vai ter repasse, né? São 7% a mais, não é brincadeira, não. Quer dizer, 7% a mais, quando você diz de forma direta. Quando você percentualiza, isso aí representa mais de 30%. Muito mais. A nossa produtora Liliana informa que estamos em cima da hora. Uma pergunta final. O que é mais difícil? Empresa, política ou esporte? Rapaz, pensa numa pergunta difícil de lhe responder. Eu acho que cada um tem suas nuances, né? E suas dificuldades. Dá para sair driblando aí em meio a tudo isso, né? É porque é o seguinte, Paulo, ser empresário no Brasil é um grande desafio, viu? Sem dúvida. Não é brincadeira. Eu digo sempre que, até brinco, eu digo, quando o cara morre, né, que chega no sushi. No tempo da minha vida, eu me aventurei a ser bodegueiro, eu sei o que é isso. O cara, quando morre, que chega na triagem lá, e fala o quê? Não, fui empresário no Brasil. Todos os pecados perdoados. Você apagou muito pecado na terra. Dá para o céu direto. Arthur, muito obrigado. Eu que agradeço, amigo. Obrigado a você. E a você de casa também, o nosso melhor agradecimento. Marcamos encontro para o próximo Ponto a Ponto. Felicidades e até lá.
Apoio Unifacisa. Enquanto o mundo gira, a notícia chega primeiro aqui para deixar você bem informado. Camisa 10, o blog do Paulo Roberto. Acesse www.camisa10.net.br.